Oi, turminha! Nossa aula hoje é de matemática e nós vamos falar sobre subtração, certo? A subtração é uma das 4 operações básicas da matemática. Nós temos aí adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós já vimos que a subtração é o inverso da adição. Elas são operações inversas, ok? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Então, na subtração, para cada valor, outro valor é subtraído dele, ou seja, uma quantidade é retirada. E o restante, o que sobra, é o resultado dessa operação, certo? Então, nós temos 2 valores, um é retirado do outro e o restante é o resultado. Vocês têm muito costume de dizer que é a conta de menos. É mais ou menos isso. Comumente ela é chamada de conta de menos, mas é a subtração. E o valor é subtraído. É importante a gente ir se lembrando desses termos que são mais corretos de usar, tá? Para nos ajudar hoje, eu trouxe alguns instrumentos para apresentar a vocês. Eu sei que vocês até já conhecem eles, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Um é o ábaco e o outro é o material dourado, certo? O ábaco, ele é um dos primeiros instrumentos utilizados para o aperfeiçoamento desses cálculos. Os primeiros cálculos matemáticos eram feitos nos dedos mesmos, mas à medida que os números foram ficando cada vez maiores e os cálculos mais complexos, então foi se existindo a necessidade de ter algum instrumento que ajudasse isso. Então o ábaco, ele foi aí considerado a calculadora mais antiga criada pelo ser humano. Algumas descobertas dizem que o ábaco foi criado desde os tempos babilônicos, que ele era feito de pedra, não era nem feito assim de madeira, tá? E foi descoberto também que durante a história foi sendo criados vários instrumentos para ajudar essa dinâmica dos estudos matemáticos. Então, o surgimento do ábaco está ligado diretamente com o desenvolvimento do conceito dessas contagens, tá? Mais à frente a gente vê também o ábaco sendo muito utilizado pelos romanos, chineses, japoneses, e com essa utilização foi também se desenvolvendo e aperfeiçoando cada dia mais, tá? Hoje o ábaco é um objeto assim de madeira, existe até ele eletrônico também, tá? Retangular, com essas hastes, tá? Esses bastões, e são colocados bolinhas. Eu coloquei aqui o durex hoje para que vocês pudessem ver melhor, tá? E cada bolinha dessa representa um valor, tá? Nós vimos na aula passada a respeito do sistema decimal, e eu falei para vocês que cada algarismo numa posição diferente representa um número diferente. Então aqui nós temos a unidade, dezena, centena. E continuamos com unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Então, se eu coloco... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Se eu coloco uma bolinha na unidade, eu tenho uma unidade. Mas se eu coloco uma na dezena, eu tenho uma dezena que vale a 10 unidades. Certo? Uma dezena é igual a 10 unidades. E quando eu tenho assim, eu tenho uma dezena e 10 unidades. No caso seria 20, que eu já transformaria essas 10 unidades em 2 dezenas. E assim por diante, certo? Cada bastão desse é composto por 10 bolinhas. As operações são efetuadas de acordo com o sistema posicional, como eu falei para vocês aqui. Ok? Cada bastão desse é composto por 10 bolinhas. E as operações são efetuadas de acordo com o sistema posicional, de acordo com a posição que eles estão, tá? Agora a gente não pode esquecer que o ábaco não resolve os cálculos. Ele simplesmente ajuda a gente a memorização dessas casas enquanto os cálculos são feitos mentalmente. A gente precisa entender como ele funciona para que ele nos ajude a realizar o cálculo, tá? Ele não vai fazer o cálculo sozinho como na calculadora hoje em dia faz, que a gente bota os números, bota a operação e ela nos dá o resultado.
A gente precisa fazer, a gente precisa saber usar, tá? E com isso a gente percebe bem melhor o sistema de numeração e essas técnicas para realizar as operações, certo? Agora, agora vamos dar continuidade, daqui a pouco a gente vai para o outro. O sistema que eu tenho aqui, que é o do material dourado. O material dourado ele foi inspirado também no água. Nós temos aqui as unidades, cada cubinho desse vale uma unidade, as dezenas representadas pelas barras e as centenas pelas placas, tá? Então, da mesma forma do ábaco, a gente precisa transformar. A partir do momento que eu tenho 10 cubinhos, eu substituo por uma barra, 10 barras por uma placa e assim por diante, tá? Para fazer as operações também precisamos, ele nos ajuda a realizar os cálculos, mas ele não faz os cálculos sozinho, não resolve, ele só contribui para essa memorização das casas posicionadas, tá? A gente precisa aprender a usá-los. Algumas pessoas conseguem fazer até alguns cálculos já mentalmente, mas ele é muito bom, principalmente como a gente está falando de subtração, quando a gente vem falar sobre as trocas. Vocês às vezes, não, vou pegar emprestado. A gente não pega emprestado, a gente faz troca. A gente substitui, transforma dezenas em unidades, centenas em dezenas e assim por diante, certo? Então, indo agora para a atividade da página 52 do livro de matemática de vocês, ele tem aí um exemplo em que Alex precisou pesar o seu cachorro. Só que o cachorro de Alex, ele não ficava quieto. Ele não conseguia colocar o cachorro na balança. Então, foi o que o Alex fez. Pegou o cachorro no colo e subiu na balança. Quando ele subiu na balança, a balança mediu lá 71. Ou seja, Alex e o cachorro pesam 71. Mas só que o Alex precisava saber o peso do cachorro. Como é que ele podia fazer isso se o cachorro não ficava na balança? Ele fez isso, primeiro subiu com o cachorro, viu que deu 71. Depois o Alex foi lá e subiu sozinho na balança. E a balança registrou 58 kg. Então aí o Alex fez, como é que eu faço para chegar a esse resultado? Então eu vou fazer aqui com material dourado para exemplificar para vocês. Ele pegou os 71 lembrando que cada um desses vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 1. E depois ele pegou o peso dele, os 58. 58. Então o que foi que o Alex fez? Para eu saber qual o peso do cachorro, eu preciso pegar esse 71 e retirar o meu peso, os 58. O restante vai ser o peso do cachorro. E foi o que ele fez. Então, turminha, nós estávamos vendo aí o exemplo do Alex, que queria saber o peso do cachorro, tá? Ele subiu na balança, viu que os dois juntos pesavam 71 kg. Como o cachorro estava muito inquieto, ele não conseguiu pesar o cachorro sozinho, ele se pesou sozinho e viu que deu 58 kg. Então, para conseguir resolver isso, ele vai pegar o 71, que é o peso dos dois, e tirar o 58, que é o peso dele, para achar o peso do Alex. Eita, desculpa, do cachorro. Então, eu separei aqui, ó. Nós temos 71, que é o peso dos dois. Então, lembrando que cada barra vale 10 e cada cubinho vale 1. Uma unidade e uma dezena. Então, para a gente conseguir resolver isso, a primeira coisa que a gente faz é transformar dezena em unidade. Então, eu troco uma barra por 10 cubinhos. Tá aqui. Então, agora eu tenho 6 barras e 11 cubinhos. 6 dezenas e 11 unidades. Então, para saber o peso do cachorro, o que é que eu faço? Eu tiro o peso do Alex. Então, eu tiro 8 unidades e 5 dezenas. Tirando isso, o que sobra é o peso do cachorro, tá? Lembrando que esse exemplo está aí na página 53.
no livro de vocês ele está tanto explicado com o ábaco quanto com o material dourado. Vocês vão fazer das duas formas, tá? Quem já tem habilidade para fazer isso mentalmente, não esquece de fazer as trocas, tá? Sempre transformando dezenas em unidades para poder realizar a conta, já que uma unidade é menor do que a 8, então não tem como eu tirar 8 de 1. Então, você transformando a dezena em unidade, você vai conseguir, tá? Esse exemplo está aí na página 52 e 53. Ele traz esse cálculo de várias formas. Ele traz com o ábaco, com material dourado, por decomposição. Lembrando como é que a gente faz o cálculo por decomposição, a gente justamente separa por partes. Dezena, centena, unidade. Como a gente só está com o cálculo de dezena em unidade, nesse caso só dezena em unidade. E ele traz o cálculo aí com o algoritmo usual, que é armando a continha como a gente faz, tá? Então, muita atenção e façam essas continhas aí, lembrando que a gente está utilizando a operação da subtração, tá? Qualquer dúvida, a gente pode ir mandando que a gente vai tirando aos poucos, tá? Tchau!